Wagner aqui de novo. Agora a gente vai dar início à aula 18 de inventário florestal. Na verdade, é uma aula que tem duas partes. A aula de hoje, essa aula agora, ela é teórica, tá? É claro que vai ter contas, mas é uma aula teórica. E eu vou passar uma aula em Excel, que na verdade são várias pequenas aulas, tá? Eu compartimentei para não ficar muito pesado. Então, vai ter um conteúdo aí relativamente extenso para vocês. Mas, apesar da primeira vez que a gente faz os trabalhos fique um pouco difícil, a gente pode achar um pouco difícil as contas e assim por diante. Com o passar do tempo, essas contas, trabalhando no Excel, você vai acostumando com essas contas e basicamente você vai ver que organizar a planilha, se você organizou ela bonitinho, você vai conseguir rodar no Excel. Mas a aula de hoje, esta aula agora, ela é teórica, tá? Mas muito importante para vocês entenderem algumas coisas. Muito importante mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Para fazer realização de inventário florestal em mata nativa, a gente precisa conhecer a área, a gente precisa saber qual a metodologia que a gente vai aplicar, a gente precisa aprender a identificar espécies ou ter um botânico junto, muito importante, ou conhecer um especialista, tá, que possa estar identificando plantas para vocês, fazer os trabalhos de campo corretamente, tema das aulas anteriores, e agora a gente vai para os parâmetros descritores da comunidade, tá? Então, agora que você tem todos os dados, já tabulou eles, você pode descrever a comunidade por meio de números, tá? E esses vão ser os nossos parâmetros descritores. A gente vai tentar entender o que está acontecendo com aquela comunidade florestal, com aquela floresta, baseado nos números que a gente vai ter, tá? Então, a gente vai sair do olhômetro, de bater o olho na floresta e querer dar um pitaco, para olhar números, tá bom? Uma vez realizado o trabalho de campo, né, que você já digitou os dados, você vai tentar organizar as espécies da mais importante para a menos importante em cada um dos parâmetros que eu vou estar mostrando para vocês. Por exemplo, a espécie com maior densidade, então você coloca ela primeiro, a segunda com maior densidade, depois, a terceira com maior densidade, depois. E aí você pode organizar uma tabela ou até mesmo figuras para mostrar para o seu leitor, para a pessoa que está olhando o seu trabalho, quais são as espécies aí mais importantes, quais são as espécies menos comuns na comunidade. O pessoal às vezes chama de espécie rara, talvez não seja o melhor termo, mas as espécies menos comuns. E aí você vai poder discutir os seus dados usando os seus números, tá? Então, vocês vão perceber que lá no final a gente vai organizar a tabela da mais importante para menos importante, tá? E a gente geralmente separa, tá? A gente trabalha com árvores. Ok, então só vamos analisar porte arbóreo, não vamos analisar lianas, arbustos e assim por diante, tá? É um procedimento aí que a gente costuma fazer na fitociologia para não bagunçar os dados. Apesar de que existe a possibilidade de agrupar, tá? Bom, vamos lá. A gente vai tentar entender a floresta baseado no quanto que cada espécie contribui para essa comunidade florestal. Então é importante para a gente até ter uma cara da floresta, né? Ah, peraí, essa floresta tem cara de quê? Angico, aroeira e guazuma, beleza. Então são as espécies mais comuns nessa floresta, tá? Ah, vamos para outra floresta. Não, mas essa outra tem mais Copaíba puleia. Então ela tem uma cara diferente. E aí a gente vai entendendo melhor a estrutura da comunidade, tá? E essas descrições são chamadas de parâmetros fitossociológicos. Essas descrições numéricas que a gente vai ter, logo logo vocês vão ver algumas das principais. Na aula de hoje a gente já vai falar das principais, das mais comumente utilizadas, tá? Então vão indicar quais são as espécies mais importantes da área e necessariamente, como é uma quantificação, vai envolver a análise de dados. E essa análise de dados, geralmente, ou você faz no Excel ou você faz num programa pago, tá? Ah, Wagner, tem programa gratuito que calcula? Tem, mas o cálculo nos programas, eles são mais difíceis do que no Excel. Depois que você aprende no Excel, é 2 cliques que você faz. Se a sua planilha estiver pronta, né? 2 cliques você faz. Nesses programas que tem que jogar a informação, o programa vai calcular, ele vai dar uma série de tabelas para você. Você vai ter que olhar essas tabelas, tentar interpretar elas.
Mas quando você faz, foi você mesmo que fez, você aprende muito mais e faz mais rápido. Isso é uma coisa que eu acho importante falar, tá? Quem usa programa pago demora mais tempo para fazer os cálculos do que quem usa Excel, quem já tem a prática no Excel. Eu falo isso por conta própria porque eu já usei um monte de programas. Quando eu comecei minha carreira, lá em 2005, eu usava programas, tá? E aí, quando eu aprendi a calcular no Excel, eu falei assim, nossa, gente, mas não tem nem noção, né? É muito fácil, é tranquilo e você aprende mais quando você faz, tá? Fora que programa pago, né? Pelo amor de Deus. Fez o curso para pagar um programa para fazer consultoria, não faz nem sentido na minha cabeça. Bom, a metodologia ela é igual à metodologia de inventário florestal, tá? No mínimo muito semelhante, porque a gente vai usar parcelas, dentro das parcelas nós vamos medir as árvores, quantificar principalmente a circunferência ou o diâmetro, mas eles podem ser convertidos um para o outro. Pega a altura, mas a gente nem vai usar a altura aqui, tá? Na aula de hoje o tema não é altura. E faz os cálculos, tá? Então, assim, os mesmos cálculos de suficiência mostrar o que você fazia para o inventário florestal, você vai fazer aqui, tá bom? Mas a fitosologia tem, além disso, mais os parâmetros descritores da floresta, tá bom? Bom, o que vai ser a fitossociologia, né? O que ela vai buscar retratar? Fitossociologia é um estudo para você tentar entender aquela comunidade vegetal. Só que existem vários fatores que interferem nessa comunidade. Então é muito comum você ver trabalhos onde a pessoa relaciona solo com a planta, ou seja, ela faz coleta de várias parcelas do solo, as mesmas parcelas onde ela coletou as plantas, coletou os dados, tá? Para tentar entender qual é a influência do solo para aquelas espécies, tá? Para aquela vegetação. Pode comparar diversas comunidades, então eu pego 20 florestas, comparo o solo de 20 florestas, a vegetação de 20 florestas para tentar entender padrões. O clima já é muito estudado, tá? O solo também, mas o clima mais. Tem vários trabalhos aí que relacionam o clima com as espécies vegetais dessas florestas. Então, muitas vezes a fitossociologia não é só você analisar a vegetação, é você analisar o complexo vegetacional, né? Então, é você analisar a vegetação em relação ao solo, em relação ao clima, em relação à topografia, em relação ao relevo, tá bom? Então, tudo isso engloba a fitossociologia. E esses estudos onde você verifica quais florestas são mais semelhantes entre si no tempo, né? Então, imagina uma floresta que ela tem 20 anos com a mesma floresta quando ela tem 30 anos de idade. Você faz a comparação da floresta, então você faz um acompanhamento da floresta. Você verifica as mudanças das espécies, tá? Ao longo do tempo. Da mesma forma, você pode fazer uma comparação de duas florestas mais ou menos semelhantes, se você acredita que elas são semelhantes, no tempo, né, no tempo de vida. A maioria a gente não sabe, não tem essa informação, né, principalmente floresta nativa, a gente não sabe quando que ela surgiu ali. Então a gente acredita que a floresta está ali há muito tempo. E a gente compara duas florestas, né, faz a fitossociologia das duas e faz a comparação. Então, a fitossociologia ela envolve não somente você entender uma floresta, uma a uma. Você tem que ter, no final das contas, você vai tentar entender todas as florestas onde a gente já fez inventário para, como se diz, para você situar a sua floresta dentro de um conjunto de outras florestas que já foram analisadas, tá? A maioria dos estudos que faz esse tipo de comparação são estudos quantitativos, tem qualitativos também, tá? Baseados somente na presença das espécies, mas mais corriqueiramente a gente usa dados quantitativos, eles acabam sendo mais robustos para várias situações, tá? Não estou falando qual que é melhor, qual que é pior, mas tem uma robustez grande os dados quantitativos, então a gente geralmente vai estar utilizando isso. Aqui eu já comentei aqui em cima, né? A gente muitas vezes faz coleta de solo, de variáveis ambientais. Uma das mais comuns é a radiação solar, para tentar entender a dinâmica daquela floresta ao longo do tempo. Eu não vou focar na dinâmica aqui, porque dinâmica é tema de outro conteúdo. Eu vou focar só na fitossociologia. Então, a fitossociologia é uma análise pontual. Você faz a coleta de dados, você roda a fitossociologia e você entendeu aquela floresta naquele ponto.
Se você faz várias análises fitossociológicas na floresta ao longo do tempo, voltando nas mesmas parcelas depois de 3, 6, 9 anos, aí você tem um monitoramento, aí você tem a dinâmica da floresta, e aí você vai conseguir entender mais algumas coisas que só a fitossociologia, só aquela foto, só aquele retrato daquele tempo que você foi, às vezes não consegue falar tudo, tá? E a ideia não é você entender tudo sobre a floresta, não é, tá? Mas é você entender mais sobre quais são as espécies principais ali, se essas espécies são de qual tipo de fitofisionomia, como você pode classificar a sua vegetação ou classificar a sua floresta, ela é estacional, ela é decidual, ela é mais mata atlântica, ela é mais cerradão, tá? Então a fitossociologia te ajuda nisso tudo, tá? Também vai te ajudar, por exemplo, a classificar a floresta quanto ao estágio sucessional. Se a floresta é mais inicial, ela tem uma área basal menor, uma densidade alta. Se a floresta é mais madura, ela tem uma densidade não tão alta, mas ela tem uma área basal grande. Então, a fitossociologia ajuda a gente nessas classificações também, tá? Então, basicamente, se você trabalha com vegetação nativa, tem que aprender, tá? Se você pretende trabalhar com fitossociologia, trabalhar com consultoria, tem que aprender, ok? Isso aqui é muito importante. Bom, a fitossociologia ela vai permitir a gente a definir algumas coisas. O que é estrutura horizontal? Estrutura horizontal é que a gente vai aprender hoje, tá? É aquela que a gente analisa a densidade das espécies de uma área. Então você tem, sei lá, 20 indivíduos de uma espécie em 1 hectare. Você está analisando uma estrutura horizontal. Você está simplesmente ignorando a questão da altura das plantas. Ah, eu quero analisar a dominância, que é o porte da árvore, né, baseado na área basal. Você também está ignorando a altura, tá? Então, quando a gente analisa a estrutura horizontal, a gente não está analisando, não está colocando nas informações a altura. A gente pode inserir a estrutura vertical, a altura, quando a gente trabalha com posição sociológica. Como assim posição sociológica? Você classifica a árvore como dossel, subbosque ou intermediário. Ou você classifica a árvore como porte arbóreo, porte arbustivo. Tá? Tudo isso são classificações sociológicas. Você faz a classificação. Ah, eu classifico entre adultos e regenerantes. É uma estrutura vertical, então você está levando em consideração a altura das plantas. Tá? Ah, eu quero fazer aí uma estratificação dossel, intermediário, subbosque. É um tipo de análise de estrutura vertical. Então, na estrutura vertical, você leva em consideração a altura dos indivíduos para fazer a classificação. Tá? Não vai ser foco da aula de hoje. Tá? E a gente também faz, quando a gente trabalha com fitossociologia, a gente também analisa a estrutura dendrométrica. Lembra de classe diamétrica, lembra de outras matérias, lembra de distribuição de volume. Eu vou falar de volume um pouquinho em aulas mais à frente, bem mais à frente, mas essas classes de altura, essas classes diamétricas, tá? Aqueles gráficos de histogramas, eles são utilizados para você descrever a comunidade. Então, sim, fazem parte aí da análise fitossociológica, tá bom? Bom, agora a gente vai comentar sobre os parâmetros que nós vamos avaliar nos inventários florestais. Gente, esses parâmetros são calculados para cada espécie, tá? Então, se você tem 30 espécies, tem que calcular para as 30. Nossa, Wagner, mas vai demorar. Não vai. No começo a gente demora por falta de prática, falta de treino. Mas com o passar do tempo, tá? E a disciplina de inventário ela é muito boa para isso, você já vai ter um treinamento para poder fazer os cálculos de maneira mais rápida, tá bom? Hoje a gente vai demorar por quê? Porque eu vou explicar o passo a passo. Mas no Excel você não precisa fazer o passo a passo, você já vai direto se você quiser, tá? Pode fazer passo a passo também. Então, vamos para esses parâmetros aqui, vamos tentar entender eles. Pessoal, o que é densidade absoluta? Né? Densidade é o número de indivíduos em uma área determinada. Wagner, como assim? Imagina que eu falo para vocês que eu fiz uma caminhada e eu achei 20 árvores. Se eu falei que eu fiz uma caminhada e achei 20 árvores, eu tenho a abundância de árvores, eu tenho a quantidade de árvores que eu olhei no meu caminhamento. Eu estava andando e eu vi 20 árvores. Beleza, isso é abundância, tá bom? O que é densidade? Imagina que eu vou falar para vocês que eu fiz um caminhamento
e eu demarquei uma área. Então, eu caminhei numa área de 100 metros quadrados. Então, desses 100 metros quadrados, eu vi 20 árvores dentro dos 100 metros quadrados. Agora eu tenho uma densidade. Eu tenho 20 árvores em 100 metros quadrados. Então, para você transformar a abundância em densidade, você tem que ter uma área amostral. Por isso que trabalhar com parcelas é bom, tá? Ela é eficiente nesse sentido, porque a parcela ela tem uma área definida. Então, a sua fitossociologia, o seu inventário, ele tem uma área definida, demarcada, que geralmente é 1 hectare, tá? E aí fica fácil você calcular a densidade absoluta. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 hectare de floresta, e você amostrou 500 árvores, você tem 500 árvores por hectare. Isso é a densidade absoluta. Não é a mais importante para a gente, mas é necessário você aprender isso para fazer o cálculo da densidade relativa. Gente, relativo vai ser sempre expresso em porcentagem, ou é possível você expressar em porcentagem. Como assim, Wagner? Bom, lembra da minha área que tinha 500 árvores? A espécie 1 tem 100 árvores. Então, se a espécie 1 tem 100 árvores, 100 árvores da espécie 1, e eu tenho 500 espécies na área, 100 dividido por 500 vai ser a densidade relativa da espécie 1. Eu multiplico isso por 100 e sai em porcentagem, tá? Então, assim, nesse caso a gente corta os zeros aqui, 1 dividido por 5 dá 0,2 vezes 100. Isso significa que essa espécie 1 ela tem uma densidade relativa de 20%. Simples assim, tá? A densidade relativa ela é relativamente simples. Ela tem sua simplicidade. Mas quando você tem que calcular para várias espécies, às vezes você acaba errando. Quando você vai fazer uma fórmula, às vezes você vai acabar errando, tá bom? Por isso que eu vou mostrar a aula de hoje para você, aliás, não somente na aula de hoje, mas as próximas aulas no Excel, vou mostrar aí alguns macetes para você não cometer erros, tá bom? Existe uma fórmula para densidade relativa, tá? A fórmula é essa daqui. Então, basicamente, é o número de indivíduos da espécie, que você tem na espécie, dentro das suas parcelas, dentro da sua área, dividido pelo número de indivíduos, número de árvores totais na floresta. Então, não foge muito disso. Pessoal, eu quis mostrar no início do slide aí que densidade absoluta é diferente de número de indivíduos, tá? Se você simplesmente fala que tem uma floresta que tem 500 indivíduos, é diferente de falar que a densidade absoluta da floresta é 500 indivíduos por hectare. Porque na floresta, se você fala assim, na floresta tem 500 indivíduos, você não tem uma área. Se você não falar qual que é a área da floresta, qual que é o tamanho da floresta, é simplesmente tem 500 árvores ali. Mas a partir do momento que você fala, tem 3.500 árvores na floresta e a floresta tem 5 hectares. Beleza, então tem 3.500 árvores em 5 hectares, por 5 hectares. Então dá para você fazer uma continha, você vai saber quantas árvores por hectare tem ali. Aí vira densidade absoluta. Densidade sempre tem que estar junto com área, tá? Com uma área definida. Eu dou a dica aí para sempre tentar trabalhar com hectare, com 1 hectare, vai dar dados bons para você entender a floresta, tá? Mas é possível fazer com menos também. Aqui, gente, eu vou colocar um exemplo, porque eu acho que exemplos facilitam a compreensão, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia desenhar isso na lousa, esse exemplo na lousa, e a gente ia fazer junto. Como não temos essa possibilidade, eu fiz um esqueminha aqui para a gente tentar trabalhar com o conteúdo. Basicamente aqui, eu marquei, dentro de uma floresta, eu marquei 25 parcelas, a parcela 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, 25 florestas, 25 parcelas, e medir com fita métrica a circunferência das árvores. Esse daqui é só um exemplo, por isso que eu coloquei umas grandonas assim, né? Mas não vai acontecer com vocês no campo, as árvores têm porte menor, mas só como exemplo eu acho interessante fazer assim. E eu vou dar uma informação que ela é importante, tá?
A informação é que cada parcela tem 20 por 20 metros, ou seja, eu tenho 25 parcelas de 20 por 20 metros, que dá 400 metros quadrados. Então, 25 vezes 400 dá 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare. Por que isso é importante? Porque agora eu tenho densidade, né? Por exemplo, a espécie amarelo, ela tem 9 indivíduos em 1 hectare. Então, eu tenho densidade, e não somente a abundância de indivíduos. Tem uma densidade dentro de uma área amostral. Tá? E agora a gente vai fazer uma tabelinha. Gente, organização é tudo. É tudo que você precisa ter para fazer os cálculos no Excel. Mas mesmo fora do Excel, organização vai te ajudar a entender melhor o que está acontecendo ali. No caso, as espécies eu não vou dar nome para elas. Eu simplesmente vou chamar de espécie amarela, cinza, azul e preta. Tá? Cinza é essa daqui, tá? Preta é essa daqui, caso tenha ficado meio próximo às cores. E a gente vai calcular as densidades absoluta e relativa. Tá? E já adiantando, eu quero que vocês façam isso. Depois que eu fizer, eu quero que vocês fechem o vídeo, coloquem esse slide e tentem fazer vocês mesmos. Vai ajudar vocês a fixar o conteúdo, eu tenho certeza absoluta. Quem quiser fazer no papel, no caderno, excelente, tá? Excelente, porque ajuda mais a fixar isso ainda. Mas quem quiser fazer direto no Excel, pode, tá bom? Vamos calcular primeiro a densidade absoluta. Tá? Eu abreviei aqui para não ficar muito espaço. Densidade absoluta da espécie amarela. Bom, conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a espécie amarela ela tem 9 indivíduos por hectare. Tá bom? Wagner, por que eu tenho que colocar por hectare? Eu não poderia colocar aqui, ó, densidade absoluta, HA aqui, ou seja, ou barra HA, né, para ficar por hectare, e não digitar o por hectare? Poderia também, tá? Então você pode colocar aqui, ó, densidade absoluta, entre parênteses, por hectare, né, que seria barrinha por hectare, e aí você não precisaria escrever 9 hectares, que é o que a gente costuma fazer em tabela, a gente não coloca o hectare junto aqui. Mas como a gente está aprendendo, eu coloquei junto. Da espécie cinza, qual que é a densidade absoluta da espécie cinza? Muito difícil, né? 1, 2, 3. 3 indivíduos por hectare. Da espécie azul, 1 indivíduo por hectare. Da espécie preta, 4 indivíduos por hectare. 1, 2, 3, 4. Dúvidas que os alunos me perguntam. Wagner, mas onde que eu coloco essa espécie aqui? Ela está em qual parcela? Gente, existem algumas práticas em campo para a gente definir isso. Eu prefiro definir em relação à quantidade de matéria mesmo que a árvore está ocupando. Por exemplo, essa daqui, ela está muito mais dentro dessa parcela aqui do que da parcela de cima. Tá? Então, eu qualifico ela dentro da parcela de baixo. Essa daqui, por exemplo, dá para ver que ele está mais na parcela de baixo. Ah, essa daqui eu fiquei com dúvida, não sei se está em cima ou embaixo. Aí você toma uma decisão. Se está bem no meio, a fita estaria passando bem no meio da árvore, e você fala assim, não, ela está na parcela de cima. Então, toda vez que você encontrar uma árvore na mesma situação, vamos supor que você vê uma árvore aqui, ó, na mesma situação, metade embaixo, metade em cima. Se na primeira você colocou que ela estava mais em cima, essa também tem que estar mais em cima, tá? Padronização aí de campo. De modo geral, acontece pouco isso e não interfere muito nos resultados. Mas para a frequência vocês vão ver que pode interferir um pouquinho. Bom, calculei a densidade absoluta, beleza. Mas, Wagner, a gente não quer a densidade relativa, não é o valor que a gente está procurando, porque a relativa expressa em porcentagem, fica mais fácil de entender a floresta. Justamente, agora a gente vai usar a densidade absoluta para calcular a relativa. Como que é o cálculo da densidade relativa? É o número de árvores daquela espécie dividido pelo total de árvores. Por isso que a gente calcula o somatório aqui, né, o total de árvores da floresta. Porque agora a gente consegue calcular a densidade relativa. Tá? Então, da espécie amarela vai ser 9 dividido por 17, ou seja, 9 árvores da amarela dividido por 17 árvores no total, vezes 100. Da espécie cinza, 3 dividido por 17 vezes 100. Da espécie azul, 1 por 17. Da espécie preta, 4 por 17.
Wagner, de onde você tirou esse 17? Gente, é o somatório de todas as árvores amostradas, todas. Nesse meu exemplo simples, é um exemplo simples, tá? Com poucas espécies, eu tenho só 17 árvores. Né? Se você contar aqui, ó, se for contando uma a uma, vai dar 17. Mas é mais fácil você ir no Excel e somar tudo, né? Já dá o resultado aqui. Bom? Claro, você tem agora que resolver essas equações aqui, né? 9 dividido por 17 vezes 100 vai dar 52,94. 3 dividido por 17 vezes 100, 17,65 e assim por diante. Por que trabalhar com valores relativos é melhor? Porque quando você soma todos os valores relativos aqui, vai dar 100%. Tá? Então aí você tem uma visão bem legal da floresta. Então quer dizer que de toda a floresta eu tenho 52% da amarela. Então a amarela ela é bastante representativa na floresta. Da azul eu só tenho 6%. Então já ela é menos representativa. Tá? Então vai ser mais interessante para você buscar informações da espécie amarela para poder entender aquela floresta. Tá? Então se a espécie amarela, por exemplo, for uma espécie que gosta de água, gosta de solo úmido, muito provavelmente essa floresta tem um solo mais úmido. Tá? Então são informações interessantes, são informações que você consegue agregar no seu relatório. Tá? E o seu conhecimento mesmo, tá? Para passar o conhecimento para outras pessoas, para as pessoas do órgão ambiental. Vamos para o próximo. Tá? O próximo vai ser a dominância absoluta e dominância relativa. Gente, dominância absoluta, você primeiro vai ter que medir as árvores e você vai ter que transformar a circunferência em área basal. Não se preocupem, tem vídeo meu, isso é matéria de até outras disciplinas, mas entra dentro de inventário, tá? Então tem vídeo meu mostrando como fazer essas conversões, tá bom? Mas por que a área basal vai ser mais interessante do que circunferência ou do que diâmetro? A área basal é o espaço que a planta ocupa no solo. Então vamos imaginar que eu tenho uma árvore aqui, ó. Uma árvore está perfeitamente desenhada, eu sei que está muito perfeito, tá? Você mede a circunferência, então você mede com a fita a circunferência. Mas se eu cortar a árvore, e vamos supor que eu corte a árvore e olhe ela por cima, o que eu vou ver? Vou ver isso aqui, ó. Tá? Eu vou ver o toco da árvore ali. O espaço que a árvore ocupa aqui no solo, opa, horrível isso, né? Todo esse espaço aqui, ó, que a árvore ocupa no solo, é a área basal. Tá? Essa vai ser a nossa área basal. Ah, Wagner, mas eu mensuro a árvore a 1,30 metros. E não aqui na base. Eu sei, tá? Mas essa é uma padronização para facilitar a amostragem. Tá? Imagina, toda árvore você tem que agachar e tem que medir ela no solo. Né? Então a gente considera que esse é o espaço que a planta ocupa no solo. Tá bom? Então por isso que eu tenho que converter circunferência para área basal. Se você medir o diâmetro, você tem que converter diâmetro para basal. Tá? Porque a área basal é ela que vai te dar o valor de dominância. Tá bom? E óbvio, se uma espécie tem 4 árvores, você tem que somar as áreas basais. Você não pode somar as circunferências e calcular a área basal depois, não. Tá? Tem vídeo meu que eu vou colocar isso explicando também. Ok? Mas você não pode fazer isso. Você tem que calcular a área basal para cada árvore e depois somar as áreas basais. Tá bom? Esse é o procedimento correto aí, senão vai dar muito problema para vocês, tá bom? Só fazendo uma pequena explicação, né? Imagina que você tem duas árvores aqui, ó. Essa e essa. Essa daqui tem 30 centímetros de circunferência e essa daqui tem 15 centímetros de circunferência. Façam vocês aí no Excel, tá? Calcula a área basal de 30 centímetros de circunferência. Calcula a área basal de uma árvore de 15 centímetros de circunferência. E agora faz o seguinte, soma 30 mais 15, ou seja, 45, e calcula a área basal de uma planta com 45 centímetros de circunferência. Você vai notar que é diferente. Se você calcular a área basal desse, depois soma com esse, dá um valor diferente do que a área basal desse aqui. Para diâmetro fica mais grosseiro ainda, tá? Essas relações. Então,
Calcula a área basal para cada árvore. Ah, eu tenho 2 troncos, para cada tronco daquela árvore. Não some e calcule depois não, tá bom? E aí, baseado no valor de dominância absoluta, ou seja, o somatório das áreas basais daquela espécie, de todas as árvores daquela espécie, você calcula a dominância relativa, tá? Também expressa em porcentagem. A fórmula da dominância relativa é essa daqui, ó. Área basal da espécie, ou seja, a área basal de todos os indivíduos da espécie, dividido pela área basal total da comunidade, aquela área basal que estão nas suas parcelas, vezes 100, tá bom? Novamente um exemplo, tá? Um exemplo, eu gosto de colocar esses exemplos. Eu acho que ajuda muito, tá? Ajuda muito. Mesma situação, parcelas 20 por 20, 25 parcelas de 400 metros quadrados, dá um total de 1 hectare, até para simplificar a minha explicação. Vamos calcular aqui a dominância absoluta. Antes de calcular, pessoal, eu quero que vocês notem uma coisinha aqui, ó. Dentro, se a gente pegar somente essa árvore preta aqui, ó, somente essa árvore preta, note que cabe todas as árvores amarelas dentro da preta. Claro que eu dei uma forçada porque isso aqui é um exemplo. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Às vezes, uma espécie que tem uma densidade baixa, ela pode ser muito importante para a floresta, porque ela tem uma área basal alta. Então, imagina que você tem uma floresta com 5 indivíduos de copaífera. Mas todos os indivíduos são gigantes, são muito grandes. Tem uma copa muito grande, né? O espaço que essas copaíbas ocupam na floresta, às vezes, é maior do que o espaço de 100 árvores de outra espécie. Tá? Por isso que a gente não pode se basear somente na densidade. A gente também tem que se basear na dominância para entender qual árvore, qual espécie é mais representativa dentro da floresta. Tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter vários parâmetros e não somente um. Ok? Às vezes, poucos indivíduos de uma espécie que tem várias árvores de porte muito grande são mais importantes, são mais relevantes dentro da floresta do que vários indivíduos pequenos de outras espécies. Beleza, pessoal? Vamos lá. De novo, vou fazer uma tabelinha. E agora, nessa tabelinha, eu vou colocar valores de área basal e de dominância absoluta. Gente, é fácil fazer essa conversão, tá? Vamos imaginar que esses 9 indivíduos da espécie amarela, o somatório de área basal dos 9 seja 5 metros quadrados. Wagner, tá, então tem 5 metros quadrados dentro desse hectare aqui, né? Mas se eu falar só que tem 5 metros quadrados da espécie amarela, eu estou falando só da área basal dela. Mas se eu falo que tem 5 metros quadrados em 1 hectare, eu transformei em dominância absoluta. Tá bom? Da espécie cinza, vamos supor que tenha 3,5 metros quadrados. Essa é a área basal da espécie cinza, tá? De todos os indivíduos da espécie cinza. Sei lá, um tinha 1 metro quadrado, a outra 1,5, a outra 1, somatório 3,5. Por hectare, eu transformei em dominância absoluta. Notem que é fácil fazer essa conversão. Agora, uma parte importante. Você faz o somatório de todas as áreas basais. Então, se você somar a área basal de todos os indivíduos, ou se você somar a área basal de todas as espécies e depois somar a área basal, se você somar a área basal de todos os indivíduos das espécies e somar a área basal das espécies, tá? Basicamente, você vai ter o total de área basal da sua comunidade. Agora, você calcula a densidade relativa, a dominância relativa. Dominância relativa é a dominância da espécie, dividido pela dominância da área, tá? Que é o somatório aqui, de área basal da sua área, vezes 100. Então, você vai sair o valor em porcentagem aqui da dominância relativa. Wagner, por que a área basal da espécie amarela, a área basal da comunidade, se colocou metros quadrados e aqui só colocou porcentagem?
Quando a gente divide metro quadrado por metro quadrado, corta, tá? Então ele sai do resultado, ele não aparece no resultado, tá bom? Então 5 metros quadrados dividido por 22 metros quadrados, corta metro quadrado por metro quadrado, multiplica por 100 e sai em porcentagem, tá bom? Se você fizer a mesma coisa para as demais, você tem a dominância relativa de cada espécie aí, ok? Muito importante, por que a gente usa dominância relativa? Mesma questão da densidade relativa, porque é expressa em porcentagem. Então, a comunidade tem 100% de área basal, tá? E aqui você sabe a representatividade de cada espécie, ok? Pessoal, o terceiro parâmetro fitossociológico que a gente vai analisar é a frequência, tá? A frequência, a gente também tem a frequência absoluta e a frequência relativa. Mas aqui você tem que tomar um cuidado na hora de fazer o cálculo. Densidade e dominância é mais rápido, tá? Mas a frequência você tem que ficar esperto para não cometer erros. Vamos lá. O que é frequência absoluta? É a relação do número de parcelas que a espécie apareceu, dividido pelo total de parcelas. Então vamos supor que você achou 10 indivíduos de uma espécie, mas todos esses 10 indivíduos estavam em uma parcela só. E você tem no total 10 parcelas que você amostrou. Então sua frequência absoluta é 1 dividido por 10. Ponto final. Tá? Pode até multiplicar por 100, não tem problema, tá? Eu vou mostrar nos próximos slides, mas é 1 dividido por 10. Essa é a frequência absoluta. Mas o que a gente quer calcular é a frequência relativa. Então, antes de calcular a frequência relativa, você tem que calcular a frequência absoluta de todas as espécies. Então, tem um passo anterior aí, antes de você calcular a frequência relativa. Frequência relativa é a relação da frequência absoluta das espécies dividido pelo somatório da frequência absoluta de todas as espécies. Wagner, mas meu Deus, está complexo. Calma, quando eu for dar o exemplo vai ficar mais fácil a gente entender. Tá? A fórmula é essa daqui, mas eu não gosto de usar a fórmula, principalmente para explicar, porque quando a gente usa a fórmula para explicar, o aluno decora a fórmula e não entende nem o que ele fez, né? Então eu vou fazer uma explicação e aí a gente, baseado na explicação, calcula a frequência relativa. Mas já deu para notar que você tem que achar frequência absoluta das espécies, tá? Na fórmula densidade e dominância, na densidade é o número de indivíduos da espécie dividido pelo total, dominância era a área basal da espécie dividido pela área basal total. Aqui eu tenho a frequência absoluta da espécie dividido pelo somatório de todas as frequências, tá? Então não é dividido pelo número de parcelas. Esse é o grande macete aqui para a gente entender frequência relativa. Vamos para o nosso exemplo, vamos olhar o nosso exemplo aqui. Pessoal, vamos lá. Qual que é a frequência relativa da espécie amarela? Gente, aliás, frequência absoluta. Frequência absoluta é em quantas parcelas a espécie apareceu, dividido pelo total de parcelas. Então, a espécie amarela apareceu em uma, duas, três parcelas, em um total de 25 parcelas. Entendeu? Ah, mas essa daqui tem um pouquinho na parcela de baixo. Mas aqui eu estou considerando que ela está aparecendo mais na parcela de cima, junto com essas duas aqui, tá bom? Beleza. Então, a espécie cinza também apareceu em 3 parcelas em um total de 25. 3 dividido por 25. Por que eu faço questão de comparar essas duas? A densidade da amarela é maior que a densidade da cinza, mas a frequência delas vai ser igual, ok? Isso é uma coisa importante aí para vocês perceberem. Qual que é a frequência da espécie azul? Uma, ela apareceu só em uma parcela em 25. Então vamos fazer a nossa tabelinha? Eu tenho as espécies, amarelo, cinza, azul, preta. Eu tenho a frequência absoluta. Então a frequência absoluta da espécie amarela é 3 parcelas dividido por 25. Parcela com parcela corta, então é a mesma coisa de 3 dividido por 25, tá? Da cinza também, da azul por 25. E da preta, eu considerei que essa daqui, ó, estava mais na de baixo desse exemplo, tá? Só para ficar diferente os valores aqui. Então a preta ela está em 4 parcelas em 25 total. Então, quando eu pego 3 dividido por 25 e multiplico por 100, eu tenho a frequência absoluta de cada uma em porcentagem. É diferente de frequência relativa. Aqui eu tenho a frequência absoluta expressa em porcentagem, tá bom? Eu só estou mostrando isso aqui para vocês porque muitos trabalhos trazem essa informação.
mas vocês vão notar que é diferente de frequência relativa. Agora aqui embaixo, vamos finalizar essa tabela. Vamos realmente fazer a continha aqui. Se eu fizer essa continha, 3 dividido por 25 dá 0,12, 3 por 25 dá 0,12, 1 por 25, 0,04, 4 por 25, 0,16. Se eu calcular a frequência absoluta em porcentagem, então multiplicar por 100 dá 12%, 12%, 4%, 16%. Beleza, até aqui somente frequências absolutas. Agora sim eu vou poder calcular a frequência relativa. Por quê? Porque se eu somar todas as frequências absolutas, eu tenho o somatório de frequência absoluta. E lembra da fórmula? Que o somatório das frequências absolutas fica embaixo da fórmula, fica no denominador da fórmula. Bom, vamos continuar. Agora eu tenho as espécies amarelo, cinza, azul e preta. O que eu faço? Vou calcular a minha frequência relativa. Qual que é a frequência relativa da espécie amarela? É a frequência absoluta dela dividido pela frequência total, pelo somatório de todas as frequências absolutas. Então, quando a gente faz passo a passo, eu acho que fica mais fácil de entender. Tá bom? Na minha visão, fica mais fácil de entender. E da cinza, 0,12 dividido por 0,44. Frequência absoluta da cinza dividido pelo somatório das frequências absolutas. Tá? Notem que eu não estou dividido por 25. Eu dividi por 25 quando era absoluto, para encontrar a frequência absoluta. Da preta, 0,04 por 0,44. E da azul, né? E da preta, 0,16 por 0,44. Wagner, tá. Mas vai sair assim o resultado? Não. Você multiplica por 100 e aí você calcula a frequência relativa expressa em porcentagem, semelhante ao que a gente fez com densidade e dominância. Tá? Quando eu resolvo essas contas aqui, ó, dá 27,27% para amarela, 27,27% para cinza, 9,09% para azul e 36,36% para preta. Quando eu somo todas as frequências relativas, dá qual resultado? O que você acha quando eu somar todas as frequências relativas? Vai dar 100%. Então, de 100% de todas as frequências da minha área, eu consigo aí, identificar as frequências relativas das minhas espécies, tá bom? Então, no final das contas, densidade, dominância e frequência relativa, tudo é expresso em porcentagem e tudo é em relação à área total, tá bom? A área total dos seus dados, né? A quantidade total dos seus dados. Densidade relativa é dividido pela densidade total, a dominância relativa é dividido pela área basal total e frequência relativa dividido pelo somatório das frequências absolutas, tá bom? É muito importante você identificar esses três aqui. E agora a gente vai para os dois últimos parâmetros da aula de hoje, que são valor de importância e valor de cobertura. Muita gente chama de índice de valor de importância e índice de valor de cobertura, mas matematicamente não é um índice, tá? Então a gente fala direto valor de importância e valor de cobertura. Mas num trabalho técnico, manda brasa, tá? Depende de quem vai ler o seu trabalho. Um trabalho mais acadêmico, científico, prefira chamar só de valor de importância, ok? Mas aí o meu revisor falou para chamar de índice de valor de importância. Tá, então eu chamo de índice de valor de importância, tá bom? O que é o valor de importância, Wagner? Nossa, vai ter vários cálculos, não sei o quê. Não. É basicamente você somar a densidade relativa, mais dominância relativa, mais frequência relativa daquela espécie. Tá? Então é relativamente simples isso. Você já calculou a densidade, dominância e frequência relativa da espécie, basta somar os três valores. Eu prefiro, depois de somar, dividir por 3, tá? Porque eu tenho um valor em porcentagem. Por exemplo, a espécie deu 50 de densidade relativa, 10 de dominância relativa, 20 de frequência relativa. 50, 10 com 20, 80. 80 em 300 possíveis, tá? 300 por quê? A comunidade tem 100 de densidade relativa, 100 de dominância relativa, 100 de frequência relativa. Nos meus vídeos, quando eu mostrar no Excel, isso pode ficar até mais claro. Então, a espécie tem uma representatividade de 80 em 300. Se eu divido por 3, 80 dividido por 3 vai dar um valor em porcentagem. 300 dividido por 3 vai dar 100. Então, fica mais fácil você interpretar aí o valor, tá? O valor de importância.
O valor de cobertura, você não soma frequência relativa, tá bom? Por que você não soma frequência relativa? Quanto mais parcelas você tem no campo, mais diluído fica a frequência relativa, tá? Ou seja, vamos imaginar que você tem 3 árvores na sua comunidade. Se as parcelas são 50 por 50, você tem uma grande chance dessas 3 árvores caírem na mesma parcela. Mas se as parcelas são 10 por 10 metros, você tem grandes chances dessas árvores caírem em parcelas diferentes. Então a frequência ela é influenciada pelo tamanho das suas parcelas. Então por isso que muita gente não gosta de usar a frequência relativa e prefere usar então o valor de cobertura, que é o somatório da densidade relativa mais a dominância relativa. Dividiu por 2, dá um valor em porcentagem isso. Tá bom? Teoricamente não é necessário usar os dois índices. Eu vejo mais trabalhos usando o valor de importância do que o valor de cobertura, mas muita gente calcula os dois no relatório para ninguém encher o saco, tá? Então calcula os dois aí, bota lá na tabelinha uma coluna para valor de importância e outra para valor de cobertura. E aqui o OBS 2 é justamente essa questão de que o índice de valor de importância ele é influenciado pela frequência relativa, que é influenciado pelo tamanho das parcelas. Por isso que muita gente prefere o valor de cobertura. Bem? Pessoal, aqui eu tenho um exemplo de parâmetro fisiológico de um relatório, tá? De um trabalho técnico. Também, se você olhar em artigos científicos, você vai conseguir observar também esse tipo de informação. Então, aqui estão organizados as espécies e, depois de somar o valor de importância de cada espécie, né, a pessoa organizou a tabela em ordem decrescente de valor de importância. Como assim decrescente? A maior vem primeiro, a menor vem lá embaixo. Tá bom? E aqui na tabela, notem que tem o número de indivíduos amostrados, que é uma informação que você pode colocar. Se você quiser colocar informação de frequência absoluta, pode. Se você quer colocar informação de dominância absoluta, pode. Mas o que não pode faltar é densidade, dominância e frequência relativas, tá? Isso não pode faltar, porque baseado em valores relativos, você pode comparar a sua floresta com outras florestas. Como assim, Wagner? Bom, imagine uma floresta de 1.500 árvores e outra de 1.200 árvores. É óbvio que a densidade de algumas na floresta com 1.500 vai ser maior do que aquela da floresta com 1.200 árvores. Mas quando eu olho valores relativos, porcentagens, aí você consegue fazer uma comparação um pouco mais direta entre essas florestas, tá bom? Então, assim, as tabelas dos trabalhos de inventário florestal para a área nativa, com os parâmetros fisiológicos, sempre tem essas tabelas aqui organizadas. Faz uma pesquisa, entra na internet, digita aí, ó, fitossociologia cerrado, ou fitossociologia floresta estacional. Você vai ver vários trabalhos que tem essas tabelas, tá? Não somente acadêmicos, trabalhos científicos, artigos científicos, como também relatórios técnicos, tá? Então, nos relatórios tem que ter. Note que o nome da espécie está escrito bonitinho, tá? Junto com o nome do autor. Aqui a pessoa colocou a família botânica, tá? Wagner, mas tem alguns trabalhos que colocam a família embaixo das espécies. Gente, fitossociologia, esse é o melhor jeito de você organizar, tá? Eu me arrisco a dizer que esse é o melhor jeito de você organizar. Porque aí você bate o olho na tabela e já sabe quem são as mais importantes e as menos importantes da comunidade, tá bom? Para quem está acostumado, só de bater o olho eu tenho uma noção de qual é o tipo florestal que tem aqui, tá? Aqui muito provavelmente é uma floresta estacional, baseando aí no número de indivíduos e nas espécies principais, as espécies com maior importância na floresta, eu já tenho uma noção que isso aqui é uma floresta estacional semi-decidual, sem nem olhar outros valores, tá? Bater o olho nas espécies aqui e dar uma conferida no grau de importância de cada uma, tá? Com o tempo a gente fica treinado com isso, tá? No começo é meio difícil, mas com o tempo a gente fica treinado, tá bom? Eu já falei essa informação, tá? De que a frequência relativa é dependente do valor do tamanho das parcelas, da quantidade de parcelas que foram feitas no campo. Por isso que eu estou mostrando aqui um outro trabalho, onde a pessoa colocou tanto o valor de importância quanto o valor de cobertura. Mas não organizem assim, tá? Não organizem assim nos seus relatórios técnicos. Fica ruim.
Por exemplo, se eu pegar para você e falar assim, qual que é a espécie com maior importância na área? Você tem que vir aqui e ficar olhando, né? Qual que tem maior, né? Mas se você organizar do maior para o menor, você já bate o olho e já sabe que a primeira é a mais importante, tá? Não estou criticando o trabalho, não. O trabalho, às vezes, tinha outro foco, tá? Mas se você trabalha com parâmetro fitossociológico, prefira a organização da tabela anterior, do slide anterior. Vamos lá, algumas observações. Todos os cálculos podem ser realizados no Excel usando tabela dinâmica, tá? Mas você tem que seguir 3 regrinhas. Primeiro, organização. Então, todos os nomes devem estar corretos e conferidinhos. A tabela deve estar formatada o mais perfeito possível, sem usar mesclagem, tá? Sem usar mesclagem, senão vai dar boró. E você tem que transformar DAP ou CAP, diâmetro ou circunferência, em área basal antes de calcular a dominância, tá bom? Feito isso, eu vou mandar para vocês os vídeos explicando como trabalhar no Excel, tá? E vou mandar uma planilha para vocês, usando a planilha, tentarem fazer os cálculos, tá bom? E vai servir de exercício para essa matéria. Antes da gente finalizar, pessoal, é possível fazer fitossociologia pelo método do ponto quadrante. Tá? O que é o método do ponto quadrante? Bom, você leva uma estaca para o campo, coloca essa estaca no chão, e essa estaca, ela é assim, e ela tem um mais, ou um X, uma cruz. Tá? Essa cruz basicamente separa. Quando a gente for ter aula de campo, fica mais fácil de mostrar, tá? Mas basicamente você coloca esse ponto quadrante no chão e separa a sua visão em 4 quadrantes. Então vai ter um tanto de árvore aqui, 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 um tanto de árvore aqui. Você vai pegar a partir do centro do ponto quadrante, vai levar até a primeira árvore e vai medir essa distância e vai pegar a circunferência e a altura da árvore. No outro quadrante, você faz a mesma coisa para a primeira árvore que aparecer, no outro a mesma coisa, no outro a mesma coisa. Com esses valores, você vai perceber que é possível aqui, ó, você ter uma noção de espaçamento entre as árvores, tá? Aí você faz um cálculo para aferir a densidade de indivíduos que você tem naquela área. Não gosto muito, porque dificulta muito as interpretações, tá? E no campo, a gente tem a mania de não colocar o ponto quadrante sistematicamente. Por exemplo, a cada 20 passos em linha reta eu coloco um ponto quadrante. Às vezes a gente dá menos passos, coloca o ponto quadrante mais perto de uma árvore. Então, assim, eu prefiro usar parcelas, é uma preferência minha, e para uma facilidade de voltar em campo, tá? Ponto quadrante, imagina que você mediu essa árvore aqui, mas deu um problema. Sei lá, na planilha está errado. Você percebeu que tem um problema. Para você voltar para o campo e achar essa árvore é muito difícil. Mas se você tivesse a parcela, seria fácil encontrar essa árvore. Tá? Então eu não gosto de usar ponto quadrante, prefiro usar parcelas mesmo. Vocês vão ver, se vocês fizerem uma pesquisa, tem muito mais trabalhos com parcelas do que ponto quadrante. É até mais fácil de comparar florestas. Tá? O ponto quadrante, basicamente, né, uma explicação do ponto quadrante, ele é utilizado quando você quer fazer um trabalho mais rápido, sem perder muito tempo, que é fácil você fazer 100 pontos e é difícil você fazer 20 parcelas, tá? Porque em cada ponto quadrante tem só 4 árvores. Mas é complicado, tá? Ele é bom quando você não conhece uma área e quer ter uma noção daquela área. Para isso ele é muito bom. Mas se você quer voltar na área, se você quer entender o que está acontecendo com aquela área ao longo do tempo, aí prefira fazer parcelas, porque é muito mais fácil você monitorar aquele ambiente, tá bom? Eu deixei esses slides finais mais para falar um pouquinho só de ponto quadrante. O principal mesmo são as análises fitossociológicas, tá?